Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre os juros no Brasil e nos Estados Unidos, juros que tomaram direções opostas na última semana. Enquanto o Banco Central Brasileiro voltou a subir a Selic, o Federal Reserve nos Estados Unidos iniciou o tão aguardado ciclo de corte de juros. Qual o impacto dessas decisões para a economia no Brasil e no mundo? No episódio de hoje, a gente vai responder essa pergunta e a gente vai falar também sobre a inflação no Reino Unido e como a alta nos preços ainda inspira cautela para o Banco da Inglaterra. Hoje, a gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management. Ela traz mais detalhes da decisão do Banco Central americano e ela diz também como os mercados lá fora reagiram ao primeiro corte de juros nos Estados Unidos. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Marina Rapa, e hoje é 23 de setembro de 2024. Vamos lá? Em 4 meses, os juros brasileiros trocaram de sinal. Antes eles estavam em queda e agora voltaram a subir. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária, o Copom, ele decidiu aumentar a Selic em 0,25 ponto percentual para 10,75%. A decisão foi unânime e o Banco Central foi bem incisivo nos argumentos para o aperto de juros. O Copom justificou a necessidade de alta da Selic diante da, abre aspas, resiliência na atividade econômica, pressões no mercado de trabalho, hiato do produto positivo, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas, fecha aspas. Em resumo, a autoridade monetária está mostrando maior preocupação com o fato de que a economia brasileira está crescendo além da capacidade. E esse superaquecimento da economia indica que os preços podem subir ainda mais nos próximos anos. O aumento da Selic, então, seria o remédio necessário para colocar a inflação sob controle. E vale explicar aqui que quando o Banco Central fala em hiato do produto positivo, o que ele está querendo dizer é que o ritmo atual de expansão da economia está acima do que o país consegue crescer sem gerar inflação. Ou seja, a demanda está maior do que a capacidade de oferta do setor produtivo. Aqui eu estou falando de serviços, indústria e agropecuária. Quando isso acontece, a tendência é que os preços de produtos e serviços que a gente consome diariamente subam de forma mais acelerada. E os próprios números do BC já mostram isso. O comunicado da última reunião do Copom mostrou que a projeção de inflação do Banco Central para o início de 2026 passou de 3,4% para 3,5%. Pode parecer pouco, mas essa piora preocupa porque a projeção está ficando cada vez mais distante da meta de inflação de 3%. Mas por que isso aconteceu? A gente acredita que a principal razão para essa piora foi a reavaliação do hiato do produto para positivo. E lembrando, quando a gente fala em hiato do produto positivo, a gente está dizendo, em outras palavras, que a economia está muito aquecida. Em paralelo, outros fatores que fazem parte do modelo de projeção de inflação do BC tiveram melhora. A gente viu queda, por exemplo, de mais de 10% nos preços em reais do petróleo, um item que tem impacto relevante na inflação. Além disso, as projeções para a Selic no relatório Focus, que é elaborado com base na visão dos analistas de mercado, essas projeções subiram. Para 2024, passou de 10,5% para 11,25% e para 2025 passou de 9,5% para 10,5%. Juros mais altos, em tese, colaborariam para a queda das projeções de inflação de março de 2026. Mas o aspecto de superaquecimento da economia pesou mais do que os outros fatores que puxariam as projeções para baixo. Então, embora essa mudança de rumo na política monetária fosse inesperada até pouco tempo atrás, ela se justifica pela necessidade de desaquecer a economia e assim buscar uma inflação mais controlada. A gente acredita que a decisão do Banco Central de aumentar os juros faz sentido diante da piora das expectativas para o IPCA. Por outro lado, uma política monetária que troca de sinal em tão pouco tempo pode tornar mais desafiadora a tarefa de controlar a inflação do futuro. E não só isso, né? Uma Selic que muda de direção com frequência pode complicar a tomada de decisão por parte de empresários e consumidores. Para todos nós, ter previsibilidade é fundamental, né? E para essa ideia ficar mais clara para você que está me ouvindo, eu vou usar aqui um comparativo. Pensa que é como se o Banco Central tivesse no comando de um transatlântico. Não leva tempo para um grande navio mudar de direção quando o capitão mexe no leme? Então, também leva tempo até que as decisões do Banco Central surtam o efeito esperado na economia. Mudar de direção com frequência, ficar girando esse leme, pode gerar incerteza e diminuir a eficácia da política monetária, ou seja, reduzir a capacidade do Banco Central de controle da inflação.
Tudo indica que o Copom vai continuar com o ciclo de alta da Selic nas próximas decisões. A gente acredita que o tom duro do comunicado sugere inclusive uma alta maior nos juros, de meio ponto percentual nas reuniões de novembro e dezembro. Com essa sinalização, a gente deve revisar em breve a nossa projeção para juros ao fim de 2024 para algo próximo de 11,75%. Como o ciclo de aperto monetário pode se estender até o início do ano que vem, a gente também deve elevar a nossa projeção para a Selic ao final de 2025. E se no Brasil a Selic está subindo, nos Estados Unidos o cenário é o oposto. Por lá, o tão esperado corte de juros finalmente chegou. O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele reduziu a taxa básica em meio ponto percentual para o intervalo entre 4,75% e 5%. Essa foi a primeira redução dos juros americanos desde 2020 e ela, inclusive, marca o fim do maior ciclo de aperto monetário dos últimos 20 anos. Na semana passada, o Fed reafirmou a sua confiança de que a inflação vai atingir a meta de 2% no longo prazo e disse que prevê um leve aumento no desemprego nos próximos anos. Nesse cenário de esfriamento do mercado de trabalho e da inflação, a autoridade americana projeta mais cortes de juros em 2024, 2025 e 2026. A flexibilização monetária nos Estados Unidos tem efeitos no mundo todo. Com os títulos do governo americano pagando juros menores, o investimento nesses ativos se torna menos atrativo. O menor fluxo de entrada de recursos nos Estados Unidos reduz a demanda por dólares no mercado global, o que faz a cotação da moeda cair. A gente acredita que o Fed deve continuar com a flexibilização gradual dos juros, com mais dois cortes de 0,25 ponto percentual até o fim de 2024. Mas a gente reconhece que existe a possibilidade de novos cortes de meio ponto percentual na taxa caso haja uma deterioração no mercado de trabalho americano. No Reino Unido, também teve decisão de política monetária na semana passada, só que por lá, cautela é a palavra da vez. Depois de iniciar um ciclo de corte de juros em agosto, o Banco da Inglaterra decidiu manter a taxa em 5% ao ano na semana passada. Segundo o comunicado da autoridade britânica, os juros devem permanecer em um nível restritivo até que ela tenha confiança de que a inflação vai voltar para a meta de 2%. O presidente do Banco da Inglaterra, o Andrew Bailey, ele destacou que é preciso cuidado para não reduzir demais os juros ou cortar as taxas rápido demais, porque isso poderia causar uma nova pressão inflacionária. E ele não disse isso por acaso. Dados divulgados pouco antes da decisão da autoridade corroboram essa preocupação do presidente do Banco da Inglaterra. O índice de preços ao consumidor, o CPI, esse índice subiu 0,3% em agosto no Reino Unido, depois de uma queda no mês anterior. Em 12 meses, o CPI ainda acumula alta de 2,2%. A boa notícia é que a composição da inflação mostra uma desaceleração nos preços de serviços, que costumam ser mais persistentes e têm maior peso no CPI. A gente acredita que o Banco da Inglaterra deve seguir promovendo cortes de juros de forma gradual, acompanhando de perto os dados de inflação e do mercado de trabalho nos próximos meses. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Hoje, a Marina começa trazendo mais detalhes da mensagem do Federal Reserve, o Fed, na decisão de corte de juros da semana passada. A Marina faz uma análise bem interessante sobre como o Fed se empenhou em reforçar a mensagem de que, primeiro, a redução dos juros não chegou tarde demais, e segundo, a decisão de fazer um primeiro corte de meio ponto percentual, acima do que era esperado, essa decisão não está relacionada ao risco de uma eventual recessão nos Estados Unidos. Vamos ouvir então o que disse a Marina. Finalmente aconteceu o evento que a gente vem esperando e conversando aqui faz um ano, e o Fed decidiu cortar a taxa de juros nos Estados Unidos em 50 pontos base. Agora ela está entre 4,75% e 5%. E foi um corte, sim, maior do que esperado por muitos economistas no mercado, e foi o primeiro corte de juros nos Estados Unidos desde março de 2020. Na coletiva de imprensa, o presidente do Fed, o Jerome Powell, repetiu várias vezes que ele chamou isso de uma recalibração de política monetária, e basicamente ele quis dizer que o Fed não pensa que está atrasado com esse corte de juros,
mas sim que está sendo proativo para evitar uma desaceleração maior do mercado de trabalho. E o gráfico de pontos, que aí foi uma mudança bem relevante depois dessa reunião de setembro, mostrou que agora os cortes de juros esperados para os próximos 2 anos não mudou muito, mas na verdade eles foram antecipados. E a projeção mediana do Fed, dos membros do Fed, agora prevêem mais 50 pontos bases de corte de juros nesse ano, né, nas próximas duas reuniões restantes, em novembro e dezembro, e depois mais 100 pontos base no ano que vem, em 2025, e 50 pontos base em 2026. Então, isso sugere que a taxa de juros vai chegar no nível neutro que o Fed prevê até o final de 2026. E essa taxa neutra, essa taxa de juros de longo prazo, subiu de 2,8% para 2,9%. Mas, em outras palavras, o Fed, né, não mudou muito essa projeção de longo prazo, mas agora ele vê a necessidade de cortar os juros antes, né, antecipando esse ciclo de corte de juros para evitar uma maior desaceleração no mercado de trabalho. Eles também atualizaram suas projeções econômicas, né, então revisando a inflação um pouco mais para baixo, elevando a taxa de desemprego, né, para 4,4%, a projeção para esse ano e o ano que vem. Então, resumindo, o Fed conseguiu passar uma mensagem de que a normalização de política monetária começou, né, mais cortes estão vindo, mas, né, apesar desse maior corte de juros para começar, 50 pontos base, eles mandaram essa mensagem que o relaxamento de política monetária ainda vai ser bem gradual, né, a menos que a economia desacelere mais. Então, o Powell fez um bom trabalho em reiterar a confiança que o Fed tem nas condições econômicas, no PIB, e com esse corte de 50 pontos base, ele precisou convencer os mercados de que eles não estão preocupados com uma recessão, e até agora parece que ele conseguiu. Bom, o recado foi dado, mas como será que os investidores receberam a notícia? Lembrando que o primeiro corte de juros nos Estados Unidos já era esperado há um bom tempo. Será que, agora que se concretizou, a decisão do Fed mexeu com os ponteiros do mercado? A Marina traz mais detalhes. Pensando na reação dos mercados depois desse primeiro corte de juro, né, que foi muito antecipado, eles tiveram uma reação mista e bem volátil depois da decisão do Fed. Como eu mencionei, né, foi bem precificada, esperada essa decisão, então os mercados financeiros já haviam incorporado grande parte dessa expectativa desse primeiro corte. Mas as ações terminaram principalmente embaixo na quarta-feira, depois da decisão, mas depois se recuperaram na quinta e na sexta, fechando uma semana com uma alta de cerca de 1%. E os melhores setores foram os cíclicos, como o setor de energia, empresas industriais, de materiais também, empresas financeiras. No entanto, os setores defensivos, como serviços públicos, consumo básico também, tiveram retornos relativamente mais baixos. Então, isso indica que o mercado de ações tem confiança no pouso suave da economia e que os cortes de juros podem apoiar os setores cíclicos também, que se beneficiam de uma economia mais sólida. De forma mais ampla, esse resultado de cortes de juros do Fed e os cortes que ainda estão por vir, num contexto de pouso suave para a economia americana, deve ser positivo tanto para os mercados de ações quanto para os de títulos de renda fixa. Gostamos de renda fixa global pela renda interessante que ela ainda proporciona, né, os yields bem atrativos nesses patamares, além de proteção contra uma possível recessão. É muito importante agora evitar ter exposição a muita liquidez ou ter muito dinheiro em caixa ou certificados de muito curto prazo, pois com expectativas de mais cortes de juros pela frente, esses têm muito risco de reinvestimento, né? Quer dizer que daqui a 6 meses, um ano, não teremos a possibilidade de reinvestir esse dinheiro na mesma taxa. Então, é bem importante capturar e aproveitar os yields atrativos em renda fixas de maiores prazos. E mesmo que a probabilidade ainda seja baixa de uma recessão, ela aumentou um pouco. Então, nas ações, continuamos vendo os cortes de juros e o forte crescimento de lucro das empresas esse ano como um vento a favor, mas os investidores ainda devem focar em melhorar a qualidade e a diversificação em suas carteiras, já que essas incertezas econômicas aumentaram e os riscos de concentração de mercado de ações permanecem. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 24 de setembro, o Banco Central aqui do Brasil publica a ata da última reunião do Copom. A gente vai ter mais detalhes da decisão que a gente destacou no episódio de hoje. Na quarta-feira, sai o resultado do IPCA 15 de setembro. A gente projeta uma alta de 0,3% da prévia da inflação no mês, impulsionada pelo grupo de serviços.
Na quinta-feira, o BC vai divulgar o relatório trimestral de inflação. O documento deve trazer mais clareza sobre a piora das projeções de inflação no cenário do Copom. Na sexta-feira, vai ser divulgada a inflação dos Estados Unidos, medida pelo Índice de Preços de Gastos com Consumo, o PCI. É um número importante que pode aumentar a confiança do Fed na redução dos juros nas próximas reuniões. E para fechar a semana, ainda na sexta-feira, vai ser divulgada a PNAD contínua do trimestre encerrado em agosto. A gente espera que a taxa de desemprego tenha ficado em 6,7%. Bom, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje, que foi um intensivo de política monetária no Brasil e no mundo, né? E claro, não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo, na caixa de comentários. Conta pra gente o que você achou do episódio de hoje. A gente adora saber de vocês, os nossos ouvintes. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andrea. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais com a Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!